galera, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as minhas previsões e análises na temporada regular dos times da Conferência Oeste. Então bora lá! Segundo as regras que a NBA fez para a volta agora da temporada regular antes de começar os playoffs, 13 times foram classificados ali da Conferência Oeste e a gente vai falar na ordem do primeiro até o 13º. Então, bora lá para a lista. E o primeiro colocado e também classificado, já garantido com uma vaga nos playoffs, é o Lakers, que teve aí o Avery Bradley. Como ele tem um filho com um problema respiratório, ele não vai jogar essa temporada, que o Lakers acaba perdendo na parte da defesa bastante sem o Bradley no time. E o Lakers acabou contratando o J.R. Smith, que teve aquela cena épica lá na final contra o Golden State Warriors, quando o LeBron jogava no Cleveland. No começo eu fiquei até meio receoso com a contratação do J.R. Smith, mas no fim eu acho que vai ser uma coisa boa pro Lakers. Por quê? O J.R. Smith não vai ser titular, então ele vai vir do banco. Ele é um jogador bom para vir do banco, contribuir ali 2 minutos e meio, mais ou menos, com o time e volta pro banco. Nada muito mais que isso, não. Agora, o problema no Cleveland era o que J.R. Smith era titular. Aí não dá, né? J.R. Smith de titular não dá. O Lakers está 6 jogos, né? 6 derrotas acima do Clippers, que está em segundo colocado. Então vai ser muito difícil, em 8 jogos, o Lakers perder a primeira posição. O Lakers tem um confronto direto contra o Clippers, inclusive já foi, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é no dia 1º de agosto. Antes de ontem, na abertura da NBA, foi esse jogo de Clippers e Lakers. E o Lakers acabou ganhando com uma performance incrível do LeBron, principalmente na defesa. O LeBron jogou muito. O que me surpreendeu desse jogo foi que o Kawhi, principalmente no final, passou muito a bola e geralmente ele é decisivo. Ele que mata as bolas no final. Ele passou muito pro Paul George. Se bem que o LeBron marcou muito ele também. Muito bem, na verdade, né? Mas eu achei meio estranho. E falando também que o Lakers ganhou esse jogo do Clippers, mas o Clippers não tava com o Lou Williams e o Montrezl Harrell. Então, 2 jogadores que vêm do banco que são muito bons ali. Mas o Lakers jogou muito, foi um ótimo jogo e confirmo o que eu falei. A primeira colocação, pelo menos na temporada regular, está garantida. E o segundo colocado é o Los Angeles Clippers, que também já está com uma vaga garantida nos playoffs. O Clippers contratou o Joakim Noah para reforçar o time. O Joakim Noah jogou muito tempo e muito bem no Chicago Bulls. E tá jogando bem até. Alguns jogos ele entrou até de titular. E o Clippers tá, como eu comentei, 6 derrotas atrás do primeiro colocado, que é o Lakers. Muito difícil ele tirar essa vaga lá do primeiro colocado do Lakers. E ele tá 2 derrotas na frente do Denver, que tá em terceiro. O Denver eu acho que até vai ameaçar o Clippers, mas não vai tirar essa posição dele não. Eu acredito que o Clippers fique em segundo, sim. E o terceiro colocado é o Denver Nuggets, que também já tá classificado com uma vaga, né, garantida nos playoffs. O Denver Nuggets, que tem o Jokic, que tá fininho, fez uma dieta junto com o Marc Gasol lá do Toronto Raptors, estou brincando, mas emagreceu muito. E tá jogando bem, os amistosos ele jogou bem. Isso era uma dúvida de todo mundo. Pô, por ele ser pivô, será que ele emagrecer tanto, ele vai ter esse jogo de corpo ainda? E jogou muito bem. Tem o Bol, que jogou muito nesses amistosos, foi até uma surpresa para todo mundo. Ele entrou em alguns jogos de titular e jogou muito bem, tanto no arremesso do perímetro, como dentro do garrafão, por ele ser muito alto. Inclusive, teve um dos jogos que o próprio técnico Mike Malone, do Denver, surpreendeu todo mundo. Ele colocou o Jokic, que é pivô, de armador do time e colocou só jogadores altos. O jogador mais baixo do time do Denver nesse jogo tinha 2,1 metros. Então, a gente sempre chama o small ball, que é quando tem muitos jogadores de uma estatura mais baixa no time, aí chamaram isso de big ball, que é todos jogadores muito altos. O Denver está numa situação um pouco mais arriscada, eles estão a 2 derrotas atrás do Clippers, que está em segundo, e estão a 1 derrota só na frente do Utah Jazz, que está em 4º colocado. Então está mais complicada a situação. E o Denver tem confrontos diretos com o Clippers e com o Utah. Mas eu ainda acredito que o Denver deve manter essa terceira posição aí. O 4º colocado e já também classificado, garantido uma vaga nos playoffs, é o Utah Jazz. E o Utah Jazz tem alguns problemas, né? O Bogdanovic não vai jogar porque ele fez uma cirurgia no punho, então ele não vai estar nesse final de temporada. E tem um problema também com o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell. Só que lá no começo, antes de parar pela pandemia em março,
O Rudy Gobert teve aquele episódio que ele foi dar uma entrevista e ele passou a mão nos microfones ali brincando com isso, só que aí logo depois ele foi identificado com o coronavírus e aí depois o Donovan Mitchell do mesmo time também foi identificado, foi diagnosticado, vamos dizer assim, com o coronavírus. E aí gerou meio que uma treta ali entre os dois. O Donovan Mitchell foi em entrevista, falou que estava tudo bem, que não teve problema, mas até o seriado The Last Dance com o Michael Jordan lá, a gente viu que muitas coisas que acontecem ali entre os jogadores e comissão técnica, a gente não fica sabendo. Então essa é uma situação que está meio tensa, que pode desestabilizar aí o time do Utah e pode ser meio perigoso. Principalmente agora, né? Todo mundo numa bolha, temporada regular, playoff, sem torcida, então isso é um pouco arriscado. E o Utah Jazz tá só uma derrota atrás do Denver e tá uma derrota na frente do Oklahoma. E por esses motivos que eu falei, principalmente o entrosamento do time, eu não acredito que o Utah Jazz continue ali na quarta posição, que inclusive o Houston vai ficar nessa quarta posição, vou falar um pouco mais quando eu falar do Houston, e eu acredito que o Utah Jazz vai cair para sexto. Ele vai se classificar, lógico, mas em sexto lugar e não em quarto. E o Utah Jazz tem confrontos diretos com o Denver e o Oklahoma. E o quinto colocado é o Oklahoma City Thunder, do Dennis Schroeder, que para mim vai ser o sexto homem aí, ganhar o prêmio da temporada de sexto jogador. O André Robertson tá de volta, jogador que ficou quase um ano aí sem jogar, jogou bem até os amistosos. Eles estão uma derrota atrás do Utah Jazz e eles estão empatados ali com o Houston Rockets. E para mim o time do Houston é muito melhor que o time do Oklahoma. Apesar de todo o contexto ali, é bem melhor. O Oklahoma vai manter a quinta posição para mim, mesmo com a queda ali do Utah. Eu acredito que o Oklahoma, mesmo assim, fica em quinto. E o Oklahoma só tem, dentre os 8 jogos, um confronto direto, que é contra o Utah Jazz. E o sexto colocado, e também já garantido uma vaga nos playoffs, é o Houston Rockets. E apesar do Houston não ter o Sefolosha agora para essa volta na temporada e playoffs, eles têm um time muito bom. O James Harden destruindo, o Westbrook também entrou nesse time jogando muito. Então eu acredito que eles têm um time muito melhor que até o Utah Jazz e o Oklahoma, que estão em quarto e quinto colocado. Por isso, eu acredito que o Houston vai sair de sexto para quarto colocado. Eles estão empatados com o quinto colocado, que é o Oklahoma, e eles estão 3 derrotas na frente do Dallas, que é o sétimo colocado. Eles têm, na verdade tiveram já, né, um confronto direto com o Dallas, que o jogo foi ontem, no dia 31 de julho, e foi um jogo de uma pontuação muito alta, parecia um All-Star Game. Foram combinados 302 pontos, foi para a prorrogação o jogo, o Harden fez 49 pontos, com um aproveitamento de 70% nos arremessos, e o Westbrook terminou com 31 pontos. E por esse motivo, até o que eu estou comentando, o Houston, para mim, sobe para quarto colocado. E o sétimo colocado é o Dallas Mavericks, que está com um time muito bom, com o Doncic destruindo no seu segundo ano da NBA, e o Porzingis jogando muito bem também. Eles estão a 3 derrotas atrás do Houston e 6 derrotas na frente do Memphis, que é o oitavo colocado. Então o Dallas, para mim, está bem consolidado ali na sétima posição. Acredito que ele vai manter essa sétima posição. Por quê? Ele poderia ameaçar o Houston, que 3 derrotas ali de diferença, né? Só que aí o confronto direto entre Dallas e Houston, que foi ontem, dia 31 de julho, o Dallas já perdeu. Então fica mais difícil ainda ele ameaçar o Houston. É lógico que muita coisa pode acontecer, mas eu acredito que o Dallas fique aí em sétimo mesmo. E o oitavo colocado é o Memphis Grizzlies, para mim, Rookie of the Year, o Ja Morant. Eles estão a 6 jogos atrás do sétimo colocado, que é o Dallas Mavericks, e 4 na frente do nono, que é o Portland. E para mim, o Memphis, apesar de ter um time legal, não sustenta essa posição. Eu acho que eles vão jogar um play-in com o Portland e vão perder, porque o Portland tem um time muito bom. Inclusive, um dos confrontos diretos, que era com o Portland, que aconteceu ontem, o Memphis já perdeu para o Portland, apesar do Ja Morant jogar muito. Mas o time todo acaba não sustentando, na minha opinião. O Memphis acaba saindo aí no play-in com o Portland, para mim.
Além desse jogo com o Portland, que o Memphis já perdeu, vai ter um outro confronto direto também, que é contra o Pelicans, que está em 10º colocado. E além desse confronto por posição ali para ir para os playoffs, ainda tem a disputa do Rookie of the Year com Zion Williamson. Então vai ser muito legal, pelo menos, ver os dois jogando ali, né, disputando. E o 9º colocado é o Portland Trail Blazers, que tá com o Carmelo Anthony magrinho também. Ele fez a dieta lá do Marc Gasol e do Jokic. E só que eles não estão com o Trevor Ariza. Mas mesmo assim, com o Damian Lillard, eu acho que o time do Portland tá muito bom e ele rouba a vaga da 8ª posição do Memphis, sim. Acredito que eles vão jogar um play-in ali, pela diferença até de derrotas entre os dois. E acredito que o Memphis não sustenta, não. O Portland vai para essa 8ª posição. O 10º colocado é o New Orleans Pelicans, que tem o Zion Williamson como grande estrela, tem o Lonzo Ball também, que tem dia que joga bem, tem dia que não joga, mas não dá para confiar muito nele para tocar o time, vamos dizer assim. E eu acredito que o Pelicans não vai ameaçar. Seria muito legal ver principalmente um play-in entre o Memphis e o Pelicans, como eu comentei, para ver o Ja Morant e o Zion Williamson disputando ali direto uma vaga nos playoffs. Mas eu acredito que o time do Pelicans, ainda mais agora o Zion Williamson, com um limite de tempo nos jogos, ele jogou 15 minutos só o primeiro jogo do Pelicans, então eu acredito que não ameaça, não. O 11º é o Sacramento Kings, que já adiantando não tem chance nenhuma de nem ameaçar, vamos dizer assim, alguma coisa para os playoffs. Eles tiveram um confronto direto com o San Antonio Spurs e já perderam o primeiro jogo, então o Sacramento vai cumprir tabela, vamos dizer assim. O 12º é o San Antonio Spurs, que está sem o LaMarcus Aldridge, então um dos principais jogadores do time. Também acredito que o Spurs, eles estão, apesar de estar 3 derrotas atrás ali do Memphis, mas acredito que não tem muita chance não, olhando 8 jogos, olhando cada jogador, não tem time, vamos dizer assim, para ficar ameaçando, até comparando com o Portland. O Portland, por exemplo, tem muito mais chances que o próprio Spurs. E lembrando que o play-in é só o 8º e o 9º que vão fazer essa disputa, né? Apesar de que o Spurs tem confrontos diretos dentro desses 8 jogos, que é contra o Sacramento, que ele já ganhou, contra o Memphis e contra o Pelicans. Mas mesmo assim, ele mantém essa posição e fica fora dos playoffs, na minha opinião. E o 13º e último time aí do Oeste é o Phoenix Suns, e para mim não tem chance nenhuma. O Phoenix está 6 derrotas atrás do Memphis, que está em 8º colocado. Então, não tem chance nenhuma, vai cumprir tabela ali, pegar entrosamento e só isso. E fechando agora o vídeo, eu vou falar como que ficou então a árvore ali dos playoffs, que a gente chama, como vai ficar a primeira rodada dos playoffs com as classificações, na minha opinião. E o primeiro confronto, que é entre o primeiro colocado e o 8º, vai ser entre Lakers e Portland. O segundo confronto vai ser entre o 2º e o 7º colocado, que é entre Clippers e Dallas. O terceiro confronto vai ser entre o 3º colocado e o 6º, que é entre Denver Nuggets e o Utah Jazz. E o quarto e último confronto vai ser entre o 4º colocado e o 5º colocado, que é o Houston Rockets e o Oklahoma. E o Memphis acaba sendo eliminado no play-in pelo Portland, e os outros eliminados vão ser o Sacramento, o Spurs, o Phoenix Suns e o próprio Pelicans. Então é isso, galera. Dê um like se gostou no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito para receber mais conteúdo sobre basquete e deixa aqui um comentário o que achou do vídeo. Então é isso, valeu, falou!